Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que Bolsonaro concedeu uma entrevista à Rádio Gaúcha. Ele está procurando qualquer biboca aí para falar, tentando dar um jeito. Todo respeito aos profissionais da Rádio Gaúcha, mas não um veículo nacional, não um veículo de caráter regional, com inclusive bastante, segundo a nossa audiência aí, bastante reacionário, bastante direita, bastante nichado. E ele foi lá, e deu uma entrevista para duas mulheres. Como sempre, os jornalistas mulheres são vítimas da ignorância bolsonarística. Eu vou trazer aqui a entrevista para comentar no contexto político do que ela significa, não da grosseria em si, porque isso a gente já está, infelizmente, bastante acostumado. Solta o áudio, Guilherme. Né? Quiser, quando voltar para o Brasil, quer conversar, um sinal melhor, a gente conversa mais sobre isso, aí você fica à vontade. Não, o espaço está aberto aqui ainda para o senhor. E sempre ser assim, para discutir qualquer assunto aí. Perfeito, valeu. Muito obrigada. O Brasil, você falou que a pergunta, né? Perguntar para o povo agora, o Brasil está melhor agora ou estava melhor comigo lá atrás? Como é que está o preço dos mantimentos no supermercado? Como é que está a picanha para o pobre? O senhor está inelegível, qual é a sua pretensão futura? Seu filho concorrer? O senhor tem alguma coisa? Inelegível por julgamento político, porque me reuni com embaixadores. Não fiz como Lula, se reuniu com traficantes no Morro do Alemão. O senhor espera reverter isso de alguma forma? Aí, havendo justiça, eu nem deveria ter sido condenado. Mas o TSE era parcial. Agora o TSE está equilibrado lá. Tudo pode acontecer. Mas não é por mim, não. Não tem obsessão pelo poder. O senhor tem algum sucessor preferido para 2026? Não, sou eu mesmo. O senhor mesmo? Físico ou politicamente, sou eu mesmo. Mas se o senhor não puder ser candidato, o seu filho, Eduardo, seria o seu nome de preferência? Ou o governador de São Paulo? Não, vou indicar você. Se não for eu. Não, muito obrigada. É uma piada pronta o inominável, o inelegível, carniça, como está dizendo o Aníbal Fontoura aqui no nosso chat. Ele tá acuado, é um bicho acuado, um bicho nervoso, sem saber como reagir ao que me parece absolutamente óbvio do ponto de vista político. Ele continuará inelegível. Bolsonaro, ao contrário, ele, ao invés de ter a sua pena reduzida da inelegibilidade, ele muito provavelmente vai se tornar um presidiário, por conta de tudo que o relatório da Polícia Federal traz e que, segundo a apuração desta fora no jantar de prerrogativos, o Gonê vai liberar e vai denunciar em janeiro ainda para o Supremo Tribunal Federal, usando a base desse relatório o Bolsonaro. Isso garantiria que o processo corresse e talvez tivéssemos em 2025, lá para setembro e outubro de 2025, o julgamento do Bolsonaro, que seria um julgamento quase com certeza pela sua condenação, dado o enorme envolvimento dele e as delações que vão surgir ainda, talvez, inclusive, da dupla que liderou todo esse processo, General Braga Neto e General Augusto Heleno. Ambos terão que explicar essas inúmeras mensagens e o que o Cid denunciou a respeito deles. Então, Bolsonaro sabe que está, como diria o meu velho pai, no mato sem cachorro. Ou seja, quando você está no mato e não tem um cachorro para te guiar, para te levar para algum lugar, né? Porque o cachorro sempre saberá um caminho para sair daquele meio do matagal. Ele está no mato sem cachorro. Né? O Bolsonaro está buscando saídas e ele não confia sequer no seu filho. Quanto a Michele, todo mundo já sabe, está mais do que dito que ele não confia mesmo. Mas o próprio Eduardo Bolsonaro pode dizer, se não for eu, pode ser o Bananinha. Qual o problema?
Bananinha, ele é um cara que é amigo do Trump, mas vai ser eu. Ele podia ter falado desse jeito, mas nem ao Bananinha ele quer transferir o seu capital político. Ele chegou a insinuar que lançaria jornalistas, evidentemente é uma provocação. Oh, o candidato sou eu, só se eu morrer. A morte política do Bolsonaro está desenhada. Se ele não sair candidato agora, e se sai o Tarcísio, mesmo que o Tarcísio ganhe, ele está perdendo, porque o Tarcísio ficaria 8 anos, seria candidato à reeleição, poderia escolher outro sucessor, né? Seria a paixão da mídia para privatizar o Brasil inteiro, o Lula já não teria a força que teve. Se o Tarcísio ganha, eu estou falando uma possibilidade que eu acho remota. Mas o Tarcísio, não sendo candidato, sai ao governo do Estado, ele lançaria quem? O seu filho. Ele manteria o grupo organizado, mesmo perdendo. Então, para o Bolsonaro, a opção Tarcísio é descartada. Deixa o Tarcísio em São Paulo. Caiado, descartado. Zema, descartado. Ele só poderá ir com Eduardo Bolsonaro. Poderia, então, já dar um sinal nesse sentido, mas não. Nem no Dudão Bananinha ele confia. Não confia nele o suficiente para já entregar o legado político a ele ou ao seu irmão Flávio. A situação política do bolsonarismo está complicada. Muita gente falando em crise, o Lula, essa questão, que a crise é simples, é o preço dos alimentos. Se segurar, diminuir o preço do dólar, segurar esse processo inflacionário de dólar mais alto, se o BC, com o Galípolo, começar a colocar dinheiro para circular, para baixar o preço do dólar e segurar um pouco os juros, os alimentos diminuem, e o governo Lula vai aumentar em muito a sua popularidade no ano que se costumam melhorar as popularidades dos governos, que é o terceiro ano, sem o BC absolutamente entregue ao mercado, com o Galípolo lá tentando fazer pelo menos um jogo mais republicano. Porque o presidente do BC se reúne com o governador de São Paulo para discutir sucessão presidencial. O cara não se reúne mais com o Tarcísio do que com o Lula. É um absurdo. Enfim, isso pode vir a mudar, inclusive não só a economia, como os rumos da política. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.